Consciência limpa e mente tranquila. Tá aí uma coisa que eles não têm e tão longe disso. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio de Insanidade. Junko Furuta, uma garota que nasceu no dia 18 de janeiro de 1971 na cidade de Misato, no Japão. Ela tinha 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, e frequentava a Yashio Minami High School. Ela tinha um emprego de meio período na época e era uma garota muito bonita, muito simpática e muito ativa, onde a mesma costumava chamar bastante atenção por onde passava, o que, claro, despertava a inveja de algumas pessoas. Por mais que ela fosse muito popular, a Junko nunca era vista em festas organizadas por colegas e amigos. Ela não fazia consumos de álcool ou drogas e seu dia a dia consistia em ir para a escola e de lá seguir direto para o seu trabalho como garçonete. Ou seja, ela era uma garota totalmente normal. No ano de 1988, ela tinha apenas 17 anos. Junko conheceu um homem chamado Hiroshi Miyano. Miyano era conhecido como o valentão da escola. Muitas vezes ele era visto se gabando por conta de suas conexões com a Yakuza, um poderoso sindicato do crime organizado no Japão. De acordo com seus colegas de classe, Miyano desenvolveu uma queda por Junko e ele ficou muito furioso quando ela o recusou. Afinal, ninguém jamais se atreveu a rejeitá-lo, especialmente depois que ele contou a todos sobre ele ser da Yakuza, porque todos na verdade tinham medo dele. Poucos dias depois de, entre aspas, aceitar sua rejeição, Miyano e um homem chamado Minato estavam rondando um parque local em Misato, e esses 2 homens estavam atacando mulheres inocentes. Miyano e Minato eram especialistas em identificar alvos fáceis, garotas inocentes, e foi exatamente na Junko onde eles miraram. Só que é a partir daí onde a vida de Junko Furuta mudaria, e nunca mais seria a mesma de antes. Foi exatamente no dia 25 de novembro, às 8h30 da noite, quando Junko voltava do seu emprego. A mesma foi raptada por integrantes da Yakuza, e como eu disse, é uma organização criminosa do Japão, uma das mais perigosas do mundo. O sequestro aconteceu quando um homem chamado Shinji Minato, esse mesmo que vocês já conhecem, derrubou Junko da bicicleta. A jovem saiu correndo por medo, porque ela pressentia algo ruim, e logo em seguida ela foi abordada por Hiroshi Miyano, aquele mesmo em que ela tinha rejeitado, que lhe ofereceu uma ajuda e se propôs a levá-la de volta para sua casa em segurança. A garota, com muito medo, aceitou o convite, só que o que ela não sabia é que os 2 estavam agindo juntos. E se preparem, porque é agora onde iremos falar dos dias que Junko viveu, só que a gente tá longe de dizer que ela realmente viveu, e sim, passou seus últimos dias sofrendo cada vez mais. No primeiro dia, Hiroshi ameaçou tirar a vida de Junko enquanto ele a molestava repetidamente no armazém abandonado em que eles a levaram. Hiroshi ligou para Minato e seus outros amigos, Joe Ogura e Yasushi Watanabe, e se gabou para eles sobre todo o feito que fizeram com a garota. Ogura então teria pedido a Hiroshi que a mantivesse em cativeiro, para assim permitir que vários membros da gangue a agredissem sexualmente. Infelizmente, o grupo tinha um histórico de coitos sem consentimentos coletivos, e naquela época era normal sequestrarem e molestarem outras garotas que logo eles a libertavam posteriormente.
Por volta das 3 horas, Hiroshi levou Junko a um parque próximo, onde o Minato, Ogura e Watanabe estavam esperando. Eles pegaram o endereço da sua casa em um bloco de notas, em sua mochila, e disseram que sabiam onde ela morava, e que os membros da Yakuza matariam sua família se ela tentasse escapar. Ela foi totalmente dominada pelos 4 homens desprezíveis e levada para uma casa no distrito de Ayashi de Adachi, onde foi novamente molestada por uma gangue. A casa que pertencia aos pais do Minato logo se tornou o ponto de encontro regular de gangues. Eles a humilhavam, agrediam e molestaram a Junko repetidas vezes ao ponto de não dar mais pra contar. Em 27 de novembro, no terceiro dia em que Junko havia desaparecido, os pais então da garota contataram a polícia sobre o desaparecimento de sua filha. Só que para evitar uma investigação mais aprofundada, os sequestradores obrigaram a Junko a telefonar e dizer à mãe que estava tudo bem, que ela só tinha fugido e que estava com uma amiga. Junko também foi forçada a pedir para a mãe falar com os policiais e interromper as investigações policiais sobre seu desaparecimento. E a mãe realmente fez isso, porque acreditou na filha. Eles não imaginavam que ela na verdade estava na casa de Minato, sofrendo muito. Quando os pais de Minato estavam presentes, Junko foi forçada a se passar por namorada de um dos sequestradores, e assim ela era obrigada a tentar agir como se fosse normal. Só que rapidamente os pais de Minato perceberam que realmente estava acontecendo lá. No entanto, eles não fizeram nada para mudar isso, porque eles sabiam do envolvimento do filho com a Yakuza, e porque seu próprio filho estava ficando cada vez mais violento com a própria família. Nessa altura do campeonato, no 7º dia, ela já havia sido molestada mais de 100 vezes. Ela passava os dias faminta, pois não alimentavam bem a garota, além de ficar nua o tempo inteiro sem exceção alguma. Os monstros a espancavam e a humilhavam todos os dias de uma forma cada vez mais desumana, e Junko frequentemente tinha de dormir nua na varanda durante o inverno japonês, onde as temperaturas caíam abaixo de 0. E se ela negasse, da mesma forma, eles forçavam ela a ficar dentro de um freezer por horas. Então, infelizmente não adiantava. No 9º dia, então, os caras com espetos de frango grelhado decidiram inserir no ânus e na vagina da garota, causando um sangramento muito forte, porém, ainda assim ela quase escapou. No 9º dia, ela pegou o telefone para ligar para a polícia, mas Hiroshi a pegou bem a tempo e desligou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Quando a polícia ligou de volta, Hiroshi informou que a ligação de emergência tinha sido só um erro, e por isso, eles com muita raiva, puniram a Junko queimando a jovem com uma vela e jogaram gasolina nas pernas da garota e tacaram fogo, como forma de uma punição. Ela entrou em convulsões. No mesmo apagaram o fogo, Junko sobreviveu, mas estava longe de ser um fim. Eles amarraram a mão de Junko no teto e usaram seu corpo como um saco de pancadas até que seus órgãos internos ficassem danificados e quebrados ao ponto de escorrer sangue da sua boca. Ela estava desnutrida e desidratada. Nessa época, eles a forçaram a comer baratas e beber da sua própria urina. Infelizmente, eles também a forçaram a se masturbar na frente deles e também de todos os convidados da gangue. No 20º dia, ela sofreu muito com graves queimaduras nas pernas e teve muitos músculos machucados, a deixando incapaz de andar. Um dos monstros mais tarde declarou no tribunal que suas mãos e pés estavam tão danificados que levou mais de 1 hora para ela se rastejar da escada até o banheiro. E, eventualmente, ela não conseguiu chegar a tempo, porque ela não conseguia quase se mover. Devido à tortura, ela perdeu o controle da bexiga e do intestino, e por esse motivo, no 20º dia, ela foi espancada por sujar os tapetes. A mesma não conseguia beber nem água e nem comer comida, e vomitava sempre a cada tentativa, e por ela fazer isso, cada vez mais agitava os agressores que a puniam com mais surras. No 26º dia, eles continuaram espancando Junko severamente inúmeras vezes, ao ponto de segurar o rosto da mesma com muita força contra o chão de concreto, ao ponto de ficar pulando no rosto da mesma. Era cada vez pior. Eles inseriram objetos estranhos em sua vagina e ânus, incluindo uma garrafa de vidro, cigarros acesos, uma barra de ferro e uma tesoura, o que é absurdamente desumano. E além desses atos imundos de crueldade, eles inseriram uma lâmpada
lâmpada ainda acesa em sua vagina e socaram seu abdômen até explodir por dentro. Cara, isso é muito triste. Eles queimaram parcialmente todo o seu corpo com isqueiros e soltaram fogos de artifícios em seus ouvidos. Seus tímpanos estavam tão danificados que ela já não escutava direito, e por esse motivo dela não escutar mais, só deixavam os homens cada vez mais zangados. Ela não conseguia urinar adequadamente devido aos danos nos órgãos internos e genitais causados pela inserção de objetos estranhos, além de, claro, queimaduras do cigarro e isqueiro, um monte de coisa por aí. Ele também rasgaram o mamilo esquerdo da Junko com um alicate e perfuraram seus seios com agulhas de costura. Tudo isso em um só dia. Cera quente pingaram em seu rosto, e as pálpebras foram queimadas por isqueiros. Suas mãos, elas estavam todas esmagadas por conta de pesos, e as unhas estavam todas rachadas. A brutalidade dos ataques alterou drasticamente a aparência de Furuta. Ela ficou irreconhecível. Seu rosto estava tão inchado que era difícil distinguir suas feições. Ninguém mais sabia o que ela estava sentindo. Seu corpo também estava gravemente aleijado, exalando até mesmo um cheiro podre, que fez com que os 4 homens monstros perdessem totalmente o interesse sexual por ela. Como resultado, depois dos 36 dias com Furuta, esses mesmos homens sequestraram uma outra garota de 19 anos e fizeram o que vocês estão imaginando sem consentimento com elas. Porém, diferente de Furuta, essa menina foi liberada, mas que ainda assim não deixa de ser absurdamente podre. Era o dia de Ano Novo de 1989. A Junko saúda o dia de Ano Novo sozinha com seu corpo mutilado e praticamente sem vida. Ela não conseguia se mover do chão e, para piorar toda a situação, os homens entram onde ela estava e decidem estourar alguns fogos de artifício dentro do orifício anal da garota. E foi assim o Ano Novo dela. Durante todos esses 40 dias, todos os dias, Junko Furuta implorou a seus raptadores que tirassem a vida dela, só que eles não concederam a ela esse favor. Em vez disso, em 4 de janeiro de 1989, eles desafiaram Junko para um jogo de paciência chamado Mahjong Solitaire. Um jogo de cartinha, velho. Eu não sei o que é isso. E mesmo ela estando totalmente ferrada, ela ainda assim venceu os monstros e isso obviamente irritou eles. Então, para puni-la novamente, eles fizeram ela se levantar e bateram em seus pés com uma vara de bambu. Nesse ponto, ela caiu em uma caixa de som e bateu a cabeça e teve um ataque de convulsões. Como ela estava sangrando muito e com muito pus saindo de suas queimaduras que estavam totalmente infectadas, os 4 homens cobriram as mãos em sacos plásticos que estavam presos nos pulsos e ao invés de parar, eles continuaram a bater nela. Eles derramaram fluido de isqueiro em suas coxas, braços, rosto e estômago e mais uma vez eles a incendiaram. Junko aparentemente fez algumas tentativas de apagar o fogo no 40º dia, só que gradualmente ela ficou totalmente sem resposta porque ela não tinha mais força. O ataque final teria então durado 2 horas. Junko, infelizmente, não resistiu. Ou melhor, felizmente ela não resistiu porque tudo que fizeram com ela era brutal e eu nem quero imaginar ela viva por mais dias. A mesma ela não aguentou no 40º dia porque além de todo esse sofrimento, ela estava sozinha e com muita dor. Nada poderia se comparar aos 40 dias de sofrimento que ela teve que passar. Junko Furuta foi mantida em cativeiro na residência de Minato por 40 dias, durante os quais ela foi abusada, tanto fisicamente e sexualmente, além de ter sido muito torturada, como vocês puderam entender o caso. Só que vocês acham que acabou? Errado. Menos de 24 horas após a sua morte, o irmão de Minato ligou para dizer que a Junko parecia estar morta, e com medo de ser penalizado pelo assassinato, o grupo então desenvolveu um plano para se livrar do corpo dela, e o plano demorou mais 4 dias para ser executado. E aí onde entramos no dia 44, como ficou registrado os 44 dias no inferno de Junko Furuta. Os homens então separou o corpo dela em pedaços. Eles enrolaram algumas partes em cobertores e a jogou em uma bolsa de viagem. Eles então colocaram o corpo dela em um tambor de 55 litros e encheram esse mesmo tambor com concreto úmido. Por volta das 8 horas, eles então carregaram o corpo e o tambor e eventualmente concretaram a garota para se livrar do corpo da mesma. E como eu disse, esses foram os 44 dias no inferno que Junko teve que passar. Mesmo depois de já ter partido, ela ainda assim foi brutalmente tratada. Agora bora pra prisão inesperada.
Tempos se passaram, 2 semanas para ser mais específico. O plano dos homens parecia estar dando totalmente certo, que estava um plano perfeito. A polícia procurava Junko, mas não estava tendo sucesso, porque ninguém sabia do paradeiro da mesma. E ninguém desconfiava que Junko estava cimentada num tambor pelo Japão. Porém, 2 semanas depois, a polícia então prendeu Miyano e Ogura por conta de uma outra acusação separada do estupro coletivo. E durante o interrogatório de Hiroshi, a polícia mencionou uma investigação de assassinato que estava aberta, só que a polícia em si não mencionou o nome de ninguém, não mencionou nome algum, e acreditando que era sobre Furuta e que o amigo Ogura teria confessado o caso, Hiroshi então disse à polícia onde eles poderiam encontrar o corpo de Furuta, o que obviamente foi uma surpresa inesperada. Afinal, o caso de assassinato na qual o policial estava se referindo não tinha relação alguma com a Junko, e então o Hiroshi se entregou sem ninguém perguntar absolutamente nada para ele sobre o caso, o que óbvio, depois de confessar, a polícia então encontrou o tambor contendo o corpo de Junko no dia seguinte de o Hiroshi só falar do nada, e quando seu corpo foi recuperado e desacimentaram a garota, garrafas estavam enfiadas em seu ânus e seu rosto estava totalmente reconhecível. Ela foi identificada por impressões digitais e a mesma também estava grávida. Em poucos dias, todos os 4 homens estavam sob custódia. Apesar da tortura indescritível na Junko Furuta, os homens receberam sentenças surpreendentemente leves, e por isso o caso ficou tão falado no Japão. Hiroshi Miyano foi condenado a apenas 20 anos de prisão, Shinji Minato foi condenado de 5 a 9 anos, Joe Ogura 8 anos e Watanabe 7 anos. Como todos eles eram jovens na época, isso foi atribuído como a causa de suas sentenças. E sim, todo esse feito foram cometidos por menores de idade, o que é questionável, porque o que eles fizeram não é humano e não é uma coisa leve, e que todos eles deveriam sim ter tomado a punição com penas capitais. Embora esses 4 homens fossem os principais culpados, acredita-se que mais de uma centena de membros da Yakuza abusou e torturou a Junko. Estima-se que ela tenha passado por em torno de 400... vocês sabem, como os homens eram menores de idade, quando o crime foi cometido, eles foram julgados como menores. Caralho, como? Eu não sabia de nem fudendo. Que bando de filha da puta. Dada a gravidade de seus crimes, as sentenças preferidas foram bastante baixas. E até agora, os 4 criminosos do mal foram libertados da prisão e não provaram ter mudado suas vidas. Após a trágica morte de Junko, muitas pessoas se reuniram para lamentar sua morte. Os pais tiveram que passar por um acompanhamento psicológico por um bom tempo, e acredita-se que eles nunca conseguiram superar, o que na verdade é óbvio, né? Não é algo normal de só esquecer e bola pra frente. Depois disso tudo, filmes, livros e até um álbum de canções foram feitos dedicados em sua memória. Em sua formatura, o diretor da escola de Junko presenteou os pais com um certificado de formatura de ensino médio dela, e alguns dos seus amigos ainda falaram de tempos que havia tido com Junko pros próprios pais. E o dilema que se segue lá no Japão é que o certo diante a toda essa história é focar na força de Junko para enfrentar sua situação horrível, ao invés de focar na crueldade de seus sequestradores. Dizem que é certamente vendo a partir dessa visão, as pessoas então encontrarão inspiração, ao invés de um motivo apenas de ficar triste, sabe? E aí, cabe você que tá assistindo a decidir, ficar triste ou ficar inspirada pela força da garota. O que pra mim é difícil de dizer, porque a empatia fala um pouco mais alto da minha parte, e eu espero do fundo do coração que hoje a Junko esteja em um lugar melhor. Infelizmente, o túmulo de Junko Furuta agora é desconhecido, e provavelmente se hoje alguém soubesse o lugar, teria se tornado um ótimo lugar de homenagens. Porém, todos acreditam que seu lugar de descanso está no coração de todos que a conhecem. E se é assim um dilema lá no Japão, a gente tem que respeitar. Enfim, esse foi o caso de hoje, o mais pesado do canal, e eu espero que vocês tenham gostado. Não gostado de tipo, caraca que da hora, mas sim de toda a abordagem feita. Porque aqui no YouTube eu vi pouquíssimas pessoas que comentaram sobre os dias em que ela passou. E eu tentei trazer com um pouco de exclusividade pra vocês. Porque, afinal, você acabou de assistir mais um episódio de Insanidade. Uma série na qual você entra de boa sem entender nada e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano.